O que vivenciamos nesses últimos dias aí foram momentos de tensão, né? Ansiedade, angústia, muito medo, principalmente da expectativa do que poderia ou não acontecer. Infelizmente, já passamos por muitas perdas em decorrência de enchentes aqui na nossa região e, claro, com um cenário como esse, tudo volta à tona na nossa mente. Por outro lado, para algumas pessoas, essa foi a primeira vez de frente com uma situação assim. Para explicar sobre os traumas, conseguir driblar a ansiedade, a psicóloga Sabrina Mandel está aqui com a gente. Boa tarde, Sabrina, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, é um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho sobre essa situação, né? Um tema tão importante aí, com certeza muitas pessoas estão sentindo aí medo, ansiedade, né, como você comentou. A gente tem cenários diferentes. Tem, por exemplo, no nosso Alto Vale, pessoas que já foram completamente atingidas nas suas casas. A água chega ali no primeiro andar, até no segundo andar em Itaió. Então, são pessoas que vão ter que lidar com essa perda, que vão ter que lidar com esse cenário, que vão ter que reconstruir. Como orientar essas pessoas, né, que às vezes é a primeira vez, às vezes já passaram por tantas outras enchentes? A gente já tem aí bastante experiência, né? Muitas pessoas já enfrentaram isso algumas vezes, né? Já sabem como conduzir, se preparar antes, né? Para evitar maiores danos, então para conseguir trabalhar de alguma forma preventiva, né? Mas quando a enchente pega, né, as áreas, aí tem que lidar com a reconstrução, né? Eu acredito que aqui muitas pessoas colaboram, então contar com ajuda, apoio, né? Nesse momento eu acho que é a melhor forma a se conduzir é contar com apoio, ajuda, fazer o que está no alcance nesse momento. Né? Não se sentir sozinho seria já uma boa dica, uma dica importante? Isso, não se sentir sozinho, porque eu acho que as pessoas aqui se reúnem muito para prestar esse apoio, até por conta de já ter experiência, já saber como fazer, né? Então, acho que essa é uma boa dica, contar com ajuda. Como que deve ser o nosso comportamento em casa? A gente passou aí um fim de semana, todos seguros, né, em casa, assim, a gente espera que em Blumenau, pelo menos, a gente não tem nenhum registro, né, de vítimas, então as pessoas ficaram em casa, mas ficaram com essa ansiedade, ficaram de olho nas notícias, acompanhando. Como equilibrar isso para que a gente, por exemplo, não transpareça isso demais para as crianças ou para os adolescentes? Eu acho muito importante a gente se restringir às informações oficiais, né? Eu acho que dão credibilidade. Muita informação alarmista, né? Isso acaba gerando um pavor assim nas pessoas, e daí às vezes passam informações que não necessariamente são verídicas, né? Então é importante estar atento às informações oficiais, né? Aos órgãos oficiais que estão repassando isso. Buscar oferecer alguns momentos com as crianças, né? Fazer alguma atividade diferente com elas, passar uma certa segurança para elas, trazer alguns elementos que dão segurança, né? Eu digo, às vezes fazer um bolo com as crianças, né? Oportunizar esse momento que é isso que traz mais segurança para as crianças, ver que os pais estão bem, né? Estão se sentindo bem, isso que é o que mais vai dar segurança para as crianças nesse momento. Conversar é uma boa, por exemplo, falar para a criança, olha, está chovendo na cidade, existe muita gente preocupado, você tem alguma dúvida que queira perguntar para a mamãe e para o papai, a gente está seguro aqui na nossa rua, né? Abrir essa possibilidade de diálogo é uma boa? Eu acho importante. Até porque as crianças estão aí conectadas, né, com outros amigos, então às vezes elas recebem alguma informação que nem é verdadeira, né? Então isso pode fazer com que elas acreditem em algo que não necessariamente é o que está acontecendo, não é a realidade. Então é importante conversar e passar essas informações, né, também baseadas nas informações oficiais, mostrando esses elementos que vão dando segurança para a criança, para que ela confie realmente que a informação que os pais estão trazendo é a informação que ela deve confiar, que está tudo bem, né, e que o pai e a mãe estão sabendo conduzir da melhor forma que ela pode confiar nisso.
Famílias que estão aí nos acompanhando, que porventura tenham algum familiar que passou por um trauma, que perdeu, né? A gente sabe quantas pessoas aqui em Blumenau perderam coisas e pessoas, né? Especialmente em deslizamentos e também a enchente de 83, que marcou muito a nossa cidade. De repente tem ali alguma pessoa na família que sofreu muito esse impacto. É melhor trazer para perto, mudar essa pessoa de lugar, havendo a possibilidade de tomar a água, né, nessa residência. Como que a gente comporta e dá suporte familiar para essa pessoa? Eu acho esse um ponto bem importante de trazer essa pessoa, né? Eu me lembro bem, assim, eu tenho registros também de muita segurança nesse período. Quando criança, a área que eu morava pegava enchente. E antecipadamente o meu pai e a minha mãe, eles já se organizavam e a gente ia para a casa dos avós, né, que ficavam num local mais, que não pegava enchente, um local mais seguro. Então acho isso bem importante porque com certeza essa pessoa que talvez já tenha algum registro, uma memória traumática, vai ser um elemento que vai ajudar ela a se sentir muito mais segura e confortável para passar esse período até que as coisas melhorem e se acalmem, né? Que o cenário se acalme. Sabrina, como que a gente identifica esse trauma de uma memória, de uma lembrança, de um momento que viveu ou de um medo que viveu, né? Com determinada situação de chuva? É possível identificar, né? O nosso corpo, ele fala muito assim quando algo está nos afetando, né? Às vezes a gente não vai ter a lembrança clara daquele momento, mas os sinais do nosso corpo, né, o coração acelerado, as mãos trêmulas, né? Então a gente pode observar que esses sinais no nosso corpo são um grande alerta para dizer que talvez aquela situação está afetando a gente de uma forma diferente, mais do que o normal talvez, e que isso possa estar relacionado a uma memória traumática, né? E essas memórias traumáticas da infância, elas têm um impacto diferente, porque quando a gente é criança, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento, então a gente não tem todos os elementos racionais como um adulto para analisar aquele cenário, né? Então, às vezes aquela memória ficou com um registro que hoje a gente vai ver de uma forma diferente. Então é importante, às vezes, olhar sobre isso, trazer para o racional essas experiências que a gente passou, que provavelmente a gente já vai ter um olhar diferente hoje quando a gente falar a respeito delas. E Sabrina, esse trauma, né, ou esse medo, essa angústia diante desse cenário, pode se desencadear de formas diferentes, por exemplo, com o estresse, a ansiedade e a depressão? Sim, é possível sim, que essas memórias elas despertem essas reações, né? Ou uma reação de muita tristeza, né? É possível que essas memórias, a experiência traumática nos leve às vezes a restringir, a reprimir as nossas emoções, né? Como por exemplo assim uma situação, uma criança se confronta ali com um cachorro, ela de repente caiu no chão, ela vem chorando, né, para o pai ou para a mãe. Ali naquele momento a mãe fala: para de chorar, não chora, né? É feio chorar, que vergonha. Então, naquele momento a criança pode entender, né? É uma experiência simples, mas ela pode entender que ela é uma vergonha, ou que é errado mostrar suas emoções, ou que ela não pode contar com ajuda. Então, às vezes, uma experiência pequena que a gente não, né, acha que não vai impactar, pode levar a pessoa depois, essa criança, a lidar dessa forma com as situações posteriores. Sabrina, o que a gente pode falar para quem está aí nos acompanhando, está em casa, está seguro, assim a gente espera, né, que todos estejam seguros, mas para que cuidem dessas emoções, né? A gente tem aí um cenário que vem melhorando, especialmente aqui em Blumenau, com o rio baixando, mas para que consiga administrar melhor esses sentimentos aí. Olha, é importante assim contar com a família, né? Estar próximo de pessoas que faz com que a gente se sinta bem, seguro, né? Se orientar basicamente nessas informações que são oficiais, né? Que vão dando aí realmente a clareza de como está o cenário.
e buscar fazer o que está no nosso alcance, né? O que está no nosso controle, que tem questões que não estão no nosso controle e a gente precisa saber isso, né? O que não está no nosso controle, a gente não vai poder agir, não vai poder fazer nada nesse momento. Mas o que está no nosso controle é cuidar da gente, né? Poder ficar bem e passar um pouco dessa tranquilidade para as pessoas, principalmente as crianças que estão aí ao nosso redor. É importantíssimo. Sabrina, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com a Sabrina Mandel, que é psicóloga, especialista em traumas, né? E nesse momento que a gente está vivendo aqui, a gente quer que todos fiquem bem e consigam administrar os sentimentos, com a ajuda de profissional, né, se necessário, inclusive. Obrigada. Obrigada também, Vanessa.